Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão conectados conosco. Aqui nós vamos dar um início a essa nossa transmissão. Enquanto os meus irmãos chegam, entram na live, nós vamos verifica para mim, meu pastor. Som, como é que tá o áudio? Graça e paz, pastor Rilson. Já está aí também conectados com a gente nessa transmissão. Nós estamos tendo um probleminha com a internet. Agora, pronto. Um abraço ao pastor Rilson, pastora Francisca, meu amigo Darlison, aos irmãos aí na Igreja Deus e Amor em Canaã dos Carajás. É bênção de Deus. Aleluia. Vamos lá. Tô vendo se eu consigo a internet aqui. Enquanto isso, os irmãos podem compartilhar a live. E lembrando, né, nós estamos ao vivo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nosso canal do YouTube, Lucas Oliveira Oficial. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já pode se inscrever, ativar a notificação. E lembrando que nós estamos com os vídeos novos lá no canal, tá bom? Onde nós estamos aí com uma série de vídeos reagindo aos talentos gospel do Marajó. Então eu já convido você, assim que sair aqui dessa transmissão, você dá um pulinho lá. Já estamos com 2 vídeos, parte 1 e parte 2, né? Nós já estamos trabalhando já na parte 3. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, né? Deus vai fazer maravilhas acontecer através desse canal. E ontem nós estivemos aqui, né, na transmissão, trazendo uma mensagem que também está lá no nosso canal do YouTube. Você que puder dar um pulinho lá, assista e ouça a palavra de Deus, né, que foi ministrada ontem aqui na nossa transmissão. E eu tenho certeza de que Deus ele vai falar no seu coração através desta mensagem. Meus irmãos, nós estamos aqui em uma série de mensagens, né, a respeito da vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo Jesus. E só de falar, né, a respeito da vinda de Jesus é uma responsabilidade muito grande. O pastor Rilson está aí, sabe disso. O Igor Rodrigues, Deus abençoe, mano. Fique à vontade, paz do Senhor. Então, falar da volta de Jesus é uma responsabilidade muito grande, porém, é dever do cristão, né, trazer a mensagem de exortação sobre a vinda de Cristo Jesus. E ontem nós estivemos aqui, né, trazendo a mensagem que se baseou lá em Mateus 24, 25, se não me engano, que vai falar a história, né, a respeito ali da comparação que Jesus usou para profetizar a sua vinda, né, que assim como nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. E nós estivemos aqui abordando alguns temas
muito importante dentro daquela live de ontem. E foi bênção, né? Eu conto com vocês para compartilhar aquela live, né, que nós fizemos ontem. Está bem explícita ali a palavra de Deus. E como eu disse, nós utilizamos desses meios digitais também como meio de evangelismo para alcançar vidas, né? Tem pessoas que não são muito de frequentar igrejas ou nunca pensaram em ir em uma igreja para ouvir uma palavra, mas a palavra de Deus ela vai nos dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer ser batizado, esse será salvo, mas aquele que não crer, esse já está condenado, né? E o que eu posso dizer que quando nós nos disponibilizamos a fazer aquilo que o Senhor ele nos deixou como missão, né? Nós estamos sendo bem-aventurados. Nós estamos sendo sábios, porque diz a palavra do Senhor que aquele que ganha a alma, ele é sábio. E tem muitas pessoas nos dias atuais que se envergonham. E eu não vejo um motivo para que as pessoas venham se envergonhar. Outrora vivíamos no lamaçal do pecado, fazendo as coisas erradas, praticando iniquidades, pecados, e não nos envergonhávamos. Agora, quando estamos na presença do Senhor, né, recebemos uma missão, que é levar a palavra do Senhor. E há muitos, e eu não vou aqui colocar pessoas que aceitaram Jesus ontem, um mês atrás, não. Há muitos pregadores, renomes, pastores, né, que acabam saindo da realidade em que nós estamos vivendo. Eu tenho uma coisa comigo: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Sabendo disso, nós entendemos que a mensagem a ser anunciada nesse tempo é a mensagem que Deus deixara também ali para Noé pregar sobre o dilúvio. E nos nossos dias atuais é para pregar que a volta de Cristo está muito perto de acontecer. Não há mais momento, não há mais tempo de pregar uma chave de carro, chave de moto, um apartamento. Essas coisas, elas sobrevêm, né, de acordo com o que a palavra diz: buscai primeiramente o reino dos céus e as suas justiças, que as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Isso a gente não deveria nem pregar sobre prosperidade, porque a prosperidade ela vem seguindo de tu te basear na palavra, tu buscar o reino de Deus primeiramente, que as coisas materiais, que as coisas que são terrenas, elas sobrevêm na sua vida, de acordo com o que a palavra está nos dizendo. Ontem, eu estava olhando no WhatsApp e vi o status de um irmão, um pregador. E ele colocou ali uma pergunta: qual foi o pecado do sacerdote Eli? Né? Ali no tempo de Samuel, quando Samuel era criança, Deus rejeitou o sacerdote Eli, mas qual foi o pecado? Né? Aí entra essa questão que eu estou abordando aqui.
Buscai primeiramente o reino de Deus. É Deus em primeiro lugar. É Deus na tua vida em primeiro lugar. É Deus na minha vida em primeiro lugar. Sabe qual foi o erro do sacerdote Eli? Foi ele idolatrar os seus filhos. Como assim idolatrar os seus filhos? Quando ele passou a rejeitar, deixar Deus de lado e passar a mão na cabeça dos seus filhos que faziam as coisas erradas no templo do Senhor e não os corrigir, ele passou a colocar prioridade nos seus filhos e não corrigi-los, e colocou isso acima de Deus. Então, quando o homem passa a colocar algo acima de Deus, é idolatria, né? Algo que toma o lugar de Deus, sendo que a palavra vai nos dizer que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é 100% Deus, né? Então não tem porquê, como ficar em cima do muro dizendo eu sirvo a Deus, mas também eu sirvo a outras coisas. Se você diz que adora a Deus, mas adora outras coisas, você está adorando essas coisas por inteiro, porque Deus, ele não aceita adoração por metade, né? Então, como nós estamos abordando, né, nesses dias, o tema principal é a volta do Filho do Homem, a volta do Messias. Se a gente for nos aprofundar na palavra de Deus, trazendo aqui um resumo da mensagem de ontem, quando Deus disse a Noé, Noé, construa uma arca. Enquanto Noé estava construindo a arca, Deus dá uma mensagem para Noé, olha, pregue que vai acontecer o dilúvio e que só vai se salvar aqueles que estiverem dentro da arca. Agora, tem uma situação, né, que Deus, ele vai fazer uma comparação dos dias em que há de acontecer o arrebatamento, a volta do Filho do Homem, com os dias de Noé, né? No tempo de Noé, as pessoas não davam crédito ao que Noé pregava. Nos dias atuais é a mesma coisa. Dificilmente nós vamos ver pessoas que estão no lamaçal do pecado entregando a sua vida após ouvir uma mensagem. É exatamente isso que está acontecendo. E para acabar de inteirar, ao invés de pregadores pregarem arrependimento, pregar a volta do Messias, estão aí pregando prosperidade, estão aí pregando coisas banais. Como que alguém, já que recebido uma mensagem de exortação, já é difícil de fazer com que as pessoas voltem ao caminho do Senhor, aceite a palavra de Deus, aceite Jesus em seu coração, como que elas vão receber se, ao invés de pregar a exortação, estão pregando outras coisas? Profetizando que pecador vai ser abençoado. Como? Onde é que está baseado na palavra de Deus que o pecador que está pecando, que está fazendo e acontecendo, vai ser abençoado por Deus? Sabe quais são esses pregadores? São os pregadores que estão sendo baseados aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, preste atenção, eu vou entrar nesse contexto da palavra de Deus e eu peço muito a tua atenção. E aqui eu já coloco algo a esclarecer. Não são todos, tá? Não são todos que fazem o que está acontecendo, o que vai ser dito aqui, tá bom? Então, se existe alguém que faz, esta é mensagem de exortação. Se você crer na palavra, mudar as suas atitudes, Deus, ele é encarregado em perdoar, porque nós estamos vivendo o período da graça. É graça, favor não merecido.
A salvação ela é dada de graça, mas não é de graça. Exige renúncias, né? Então vamos lá. Baseado aqui nas Escrituras Sagradas, em Ezequiel 34, o primeiro vai dizer: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Preste atenção. Versículo 3 diz: comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É forte essa mensagem. Versículo 4. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e as desgarradas não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Vamos lá, versículo 8, versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Olha só, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Preste atenção, vamos frisar aqui essa parte do versículo 10. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel serei o seu aprisco. Ali deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel.
Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Enquanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Vamos frisar aqui essa passagem. Enquanto vós, versículo 17, enquanto vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, entre carneiros e bodes, né? Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso diz Deus, assim lhe diz, eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro mais empurrões, com os ombros dais empurrões, e com os vossos chifres escorneias todas as fracas, até que as espalhais para fora. Aqui eu quero finalizar essa leitura, porque como nós estamos baseando essa sequência de vídeo relacionados à volta de Cristo, à volta do Filho do Homem, trazendo para o livro de Ezequiel 34, primeiro até esse versículo em que acabamos de ler, versículo 22, né, que também vem basear e que nós podemos tirar algo muito aproveitante relacionado à vinda de Cristo. E aonde é que nós vamos buscar, né, essa referência para que nós venhamos falar, frisar a volta de Cristo Jesus, né? Aqui no versículo 12, versículo 11 diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra. Mas antes de chegar nesse versículo 13, né, que frisa aí que Jesus ele vai reter as suas ovelhas. Antes disso, precisamos frisar algo muito importante, que é acerca dos pastores, entre aspas. Como eu disse, não são todos, porque existem grandes homens de Deus, pastores, que estão verdadeiramente lutando para manter o rebanho a salvo, né, contra as astutas ciladas do adversário, do nosso inimigo, que é referente aos lobos. Os pastores guardam o seu rebanho contra os lobos devoradores. Mas há pastores, como está frisado aqui, ai dos pastores,
Ai dos pastores, entre aspas, que ao invés de apacentar as minhas ovelhas, estão se alimentando da gordura. É isso que a Bíblia está dizendo. Estão se alimentando da minha própria ovelha. Estão se alimentando do rebanho ao invés de cuidar, ao invés de guardar, ao invés de apacentar as ovelhas. Esses pastores, né, que aqui está frisado, que a Bíblia vai dizer ai, e você sabe qual é o significado. O que quer dizer quando diz ai? Ai é uma palavra onde há dor. É uma palavra que é quando você está sentindo dor, você grita, ai. É isso, é essa palavra que está sendo frisada. Ai dos pastores, diz o Senhor, né? Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Existe muito tipo de pastores. E nos dias atuais, a Bíblia diz que muitos falsos profetas iriam surgir para enganar, né? Agora cabe a nós entender se os nossos pastores que estão à frente de um rebanho, se eles estão verdadeiramente frisados nessa passagem, ou se verdadeiramente eles são pastores que lutam, zelam pelo seu rebanho. Porque aqui vai nos dar características, né, de um pastor perverso, de um pastor que não tem caráter, de um pastor que não tem respeito pelo rebanho de Deus, aonde Deus está dizendo, o meu rebanho, as minhas ovelhas. Então o rebanho que você apacenta não é seu, é de Deus. E agora me diz, será que você como pastor, que você como dirigente de uma determinada congregação, será que você está de acordo com os parâmetros de que Deus quer que um verdadeiro pastor seja? Um pastor que seja atento, um pastor que cuida das ovelhas, um pastor que vai atrás do rebanho que se perdeu, um pastor que vai curar o rebanho ferido. Porque se a gente for trazer para a nossa realidade, né, nós vamos entender que os rebanhos feridos são aqueles rebanhos que são os irmãos, né, que estão ali com doenças espirituais, que estão fraquejando na fé. E a ordem de Deus para o pastor não é deixar o rebanho, não é deixar esse membro, não é deixar esse irmão fraquejar e morrer. É ir atrás desse rebanho, é ir atrás desse irmão. Se o irmão saiu da presença de Deus, é ir atrás desse irmão, procurá-lo. Porque há vários motivos para que alguém saia da presença de Deus. Saiam do aprisco, saiam do lugar aonde deveriam estar. Né? Então não é dizer que a ovelha, o irmão saiu é porque ele é atribulado, é porque ele é desobediente. Calha na real. Há vários fatores que fazem com que alguém saia do aprisco. Agora vamos entender quais são alguns desses fatores que podem fazer com que alguém saia da igreja, se afaste da igreja. Primeiro fator que eu quero trazer aqui é: se não tem alimento de ovelha, o alimento hoje simboliza a palavra. Se o pastor que está à frente de uma obra, ele não tem alimento, se ele não tem palavra, o rebanho ele vai ficar fraco. Ficando fraco, o rebanho vai sair. Ele vai ficar fraco, ele vai ficar desgarrado. Então começa aqui. Um dos pontos principais. Que ao invés de alimentar, ao invés de dar a palavra, que é o alimento para a nossa vida espiritual,
Ele não está nem aí, está pregando chave de casa, chave de moto, carros, prosperidades terrenas. Será que esse é alimento que a ovelha ela precisa para ingerir, para fortalecimento da sua vida? A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é o pão. Ela é a água para nós. E se não tem alimento, nós, rebanhos, ficamos fracos. E ficando fraco, não, às vezes já perde as forças. Então aí você já pode tirar essa sua falácia de que a ovelha, o crente que saiu da igreja é porque ele é charlatão, é porque ele é desobediente. Cuidado! Você está me entendendo? Porque a palavra de Deus está indo contra. Ela está dizendo ai dos pastores, não está dizendo ai das ovelhas que saem. Está dizendo ai dos pastores que ao invés de apacentar, ao invés de alimentar, ao invés de buscar as que saíram do aprisco, as que estão quebradas, curar, ligar. Vamos lá para outro motivo, né? Que faz com que uma ovelha, um irmão, saia da igreja. Aqui no versículo deixa eu ver. Versículo 21 vai nos dizer: porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneias todas as fracas, até que as espalhais para fora. Esse versículo 27 já não trata dos pastores. O pastor está lá em cima, a gente pode voltar aqui a qualquer momento. Mas aqui, versículo 21 já está falando de um outro tipo de rebanho que há dentro, olha só, outro rebanho que vive junto com as ovelhas. Os bodes são os bodes encarnados de ovelhas. Então, sendo assim, nós vamos entender que o pastor, preste atenção, o pastor ele não é só pastor de ovelhas. Tá? Raciocina comigo. Dentro do rebanho, existe dois tipos de rebanho. Dentro de um aprisco, dentro de um cuidado de um pastor, há dois tipos de rebanhos. A ovelha e os bodes. Preste atenção. Versículo 20, um versículo antes, diz: por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo, Deus está dizendo, eu mesmo, julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Presta atenção. Quando Deus está dizendo que ele vai julgar de rebanho em rebanho, nós vamos entender que mesmo estando juntos dentro de um cuidado de um pastor, que deveria estar sobre os cuidados de um pastor, né? Mas pelo que a Bíblia está nos dizendo, são os pastores que são mercenários. Mas vamos lá. Quando se trata de ovelhas, né? A palavra vai dizer que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. A ovelha, ela é obediente, né?
As ovelhas, tu não precisa bater. A ovelha, tu não precisa maltratar. Porque tu falando, ela ouve. Ela é dócil. Tá? Agora, quando se trata de bodes, são mais robustos. Chifres. Ombros largos. Vamos diferenciar um pouco isso dentro das igrejas. Nos dias atuais. Vem acontecendo, mas vamos lá para os dias atuais. Dentro da igreja, há dois tipos de crentes. O crente ovelha e o crente bode. Se a passagem bíblica vai dizer que as ovelhas, ela ouve a voz do seu pastor, preste atenção. Nós estamos aqui nos baseando na parte em que as ovelhas saem do aprisco, saem ali do pasto. E quais são esses motivos? O primeiro motivo foi o alimento, que é a palavra. Se está saindo ovelha, preste atenção, coloque isso na sua cabeça, pastor, dirigente. Será que não é o seu alimento? Será que não é o tipo de palavra que você está pregando? Porque a ovelha, ela ouve. E se não tem alimento, ela sai fora, ela fica fraca. E se não sair fora para procurar alimento em outro pasto, ela vai morrer. Então vamos para o próximo tópico, que faz com que uma ovelha saia do aprisco, saia da igreja. As ovelhas, como disse, elas são dóceis. O pastor vai lá e dá cargo para essa ovelha. Essa ovelha, porque é obediente, ela ouve a voz do seu pastor, sem falar nada, ela vai e faz. Olha, vai abrir culto. A ovelha vai lá e faz, abre o culto. Vai lá e dá uma palavra, a ovelha vai lá e dá a palavra. Ó, vai à igreja, a ovelha vai lá e vai à igreja. Faz isso, aquilo, a ovelha vai lá e faz isso, faz aquilo. Mas chega um momento em que essa ovelha, já não tendo alimento, não tendo palavra, ela começa a fraquejar, ela está se disponibilizando a tudo que o pastor faz. Isso quando vem relacionar aos pastores que estão se alimentando. Enquanto você tem alimento para alimentar esse pastor, você está servindo. Olha só, já entra aqui mais um ponto. Enquanto você está servindo na obra, fazendo aquilo que o pastor quer, você está alimentando o pastor. Ele diz, eu tenho autoridade, o que eu quiser ele faz. É ele se alimentando da sua gordura, se alimentando do seu alimento, de você, entendeu? É ele se apropriando daquilo que você faz, porque és obediente. Mas chega um momento em que essa ovelha, ela começa a questionar. Eu estou ficando fraco. Eu estou fazendo tudo que é me pedido para fazer. Eu faço. Mas onde é que está o meu alimento? Na palavra de Deus. Exigem muito de você e não te oferecem nada. Você faz a obra com amor, com dedicação, mas chega na hora de você se alimentar, ter uma palavra, um bom alimento para a tua alma espiritual, né? Aí o pastor já não tem, não te alimenta mais. Ele se alimenta daquilo que você pode fazer. E quando ele vê que você está fraco, olha só, olha o mercenário que a Bíblia está dizendo. Quando ele vê que você já não está dando resultados para ele, é porque você já está fraco. Então ele vai fazer o quê? Vai te deixar de lado. Vem a próxima ovelha. E aí entra uma outra questão. A ovelha já está fraca, mas ainda está no rebanho. Mas só que como ela está fraca, o pastor
e ela ouve a voz do seu pastor. E no rebanho não existe só ela de ovelha, há vários, como eu disse, além das ovelhas, há outro rebanho, bode também. E os bodes querendo se aparecer, quer estar lá junto, próximo do pastor, quer mostrar serviços que não tem capacidade muitas das vezes para fazer, mas querem estar lá. Ah, pastor, me dá cargo tal. Ou se tem alguém já ocupando aquele cargo, uma ovelha está lá ocupando aquele cargo, pastor, faz isso aí, tira essa ovelha aí que não está dando resultados, coloca eu lá, porque se colocar eu, tá entendendo? Ovelhas são obedientes, enquanto que os bodes, tudo eles querem, eu sou capaz, eu posso porque eu sou forte. E aí entra outra questão. A culpa de muitas ovelhas, muitos crentes se afastar, se distanciar da igreja, nem sempre vai ser do pastor, porque ele tem uma cela de culpa, sim, por não alimentar e não colocar os bodes em seu lugar. Preste atenção. O pastor, ele deve julgar de diferentes modos. A ovelha, sem precisar bater, ele ouve. Mas o bode sempre quer estar um passo à frente, sempre quer estar. Então é por isso que existe o cajado, a vara e o cajado, né? A vara, ela é para espantar os lobos, né? Cajado a duas pontas. E existe uma daquelas pontas que é igual ao anzol, que é justamente para fazer com que os bodes que querem tomar a frente, pegar ele pelo pescoço, ó, tchá, vem pra cá, eu não te quero aí. Aí não é o teu lugar, vem pra cá. Enquanto que a ovelha, tu não precisa bater, tu não precisa estar puxando pelo pescoço, não. Mas muitos pastores deixaram de usar o cajado. E ao invés de repreender os bodes, estão servindo de parcerias. Porque a maioria dos bodes tem muito dinheiro. Gorduras, é isso. Tem um ego lá em cima. É um maior dízimo. Tem um carrão. E o pastor não quer ficar de fora. Não, vou andar com esse cara aqui. Vou andar com essa família. Pastor mercenário. Vai pagar um preço alto por desprezar os humildes, as ovelhas, e julgar com rigor quando se não precisava. E fazer parcerias com quem não deveria. Rebanhos gordos exigem cargos na igreja. Rebanhos gordos querem sempre estar lá no alto patamar da igreja. E se você é um pastor que passa a mão na cabeça desse rebanho gordo, você está indo contra a própria vontade de Deus, porque esse rebanho já está, né? Deus vai julgar de diferente modo desse rebanho. Mas aí entra a questão. Muitos das ovelhas se afastam, já não tem alimento. Presta atenção, já não tem alimento, que é a palavra que o pastor deveria dar, o alimento para a ovelha. Já estão fracas. Ainda vem ainda o rebanho gordo. Eu vou dar um empurrãozinho. Pá! Tirei ele do cargo. Ah, tu não tem capacidade. Fica aí, porque esse cargo é meu. Eu tenho moral, eu tenho capacidade. Muitas das vezes não é nem crente. Mas querem estar. E o que acontece com seus ombros largos?
espanta os rebanhos mais fracos, as ovelhas. Eis a segunda questão. O motivo de muitos rebanhos saírem da igreja. Alimento que não está tendo, que deveria ser dado pelo pastor, obrigação do pastor, palavra, ensinamento da palavra, referências bíblicas e não liturgias de ministério A, B, C, que não tem cabimentos bíblicos. Primeiro motivo. Segundo motivo, rebanhos gordos, bodes dentro da igreja, que se acham o dono da igreja. E que infelizmente existem muitos, e muitos pastores estão fazendo parcerias e acabam destruindo seu próprio ministério. E destruindo seu ministério, né? A Bíblia diz que Deus vai reter o rebanho da mão desse pastor. E ele vai julgar esse pastor. Algo pior ainda. Por fazer barganha com a obra de Deus. Então, antes de você julgar alguém sair de um ministério, pare para refletir. Será que está tendo alimento nessa igreja? Será que as ovelhas estão tendo prioridades como deveriam ter prioridades? Ou os bodes já dominaram tudo? Estão comendo as comidas que deveriam ser divididas para ambos os rebanhos? Eis a questão. Isso é notório, muito acontecendo nos dias atuais. Agora cabe a cada um de nós parar para refletir. Se isso é o que nós queremos. Você, pastor, refletir se é isso que você quer que continue. E lá no julgamento, você dizer a palavra: ai, por que eu não mudei as minhas atitudes? Você, ovelhas gordas, rebanho gordo, bodes. É momento para refletir. Deixar de lado a tua soberba. Deus, ele transforma. Deus, ele quer te transformar em uma ovelha. Mas há decisões que ele coloca na tua mão, você tem a escolha. Mas não diga que eu não avisei. É isso que ele está dizendo. E agora entra a questão. A vinda do Messias. Cristo está às portas. Está para voltar. E se ele voltar e ver que a igreja vive esses mesmos prazeres que estamos lendo aqui. Pastor mercenário. Já sabemos o resultado. Ai desses pastores. Rebanhos gordos. Ai dos rebanhos, porque eu vou julgar de rebanho em rebanho. Não julgarei bode feito ovelha, mas também não julgarei ovelhas feito bodes. Cada um terá a sua sentença, cada um terá o seu julgamento. Ele diz: eu mesmo irei reter, eu mesmo vou buscar o meu rebanho para estar comigo, para que aonde eu estiver, eles estejam também pastando nos verdes pastos, bebendo das águas tranquilas. Essa hora está chegando. O momento em que ele vai requerer o seu rebanho, onde ele vai tomar o seu rebanho das mãos desses mercenários. Que Deus continue abençoando aos pastores que verdadeiramente estão dando sangue para manter o rebanho a salvo. Que não alisa ego de ovelhas gordas,
mas que julga os rebanhos e que tem alimento para alimentar as ovelhas. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu ministério, porque você tem uma autoridade sobre o rebanho e estás trabalhando pelo rebanho que não é seu, de Deus. E Ele está vendo o seu esforço. Mas ai dos pastores que deixaram o dinheiro subir para a sua cabeça. Deram ouvido aos bodes ao invés de julgá-los. Ai dos rebanhos gordos. E as ovelhas, eu vou tomá-las para mim. Chegará o dia do arrebatamento da igreja, aonde o rebanho de ovelhas, só ovelha, será levado para estar com o Senhor. Espero eu que nós possamos estar nesse rebanho. E se ainda não estamos, que nós venhamos fazer um esforço para que Deus venha transformar as nossas vidas e pedir: Senhor, não quero viver como esse rebanho gordo que está afastando as ovelhas, mas transforma a minha vida para que eu venha ter caráter, para que eu venha ter dignidade de ovelha. E quando o Senhor voltar, eu possa subir com o Senhor. Essa é a mensagem de reflexão, ainda relacionada à volta de Cristo. E que essa mensagem ela possa penetrar nos nossos corações. E que possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E Deus quer ver a atitude da igreja se posicionando como igreja, como noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, teu ministério. Você que se afastou dos caminhos do Senhor por algum desses motivos, Deus tenha misericórdia e que você venha voltar aos caminhos do Senhor, procurando uma igreja onde tenha alimento, onde tenha palavra. Porque Deus está voltando. Vamos fazer a nossa parte, que é aguardar, lavando as nossas vestes a cada dia, renunciando os pecados e fazendo a obra de Deus com sinceridade. Amanhã nós estaremos aqui novamente. E eu conto com a tua presença. Eu conto com a sua participação, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor, o ID do Senhor. Vidas precisam ouvir a palavra verdadeira, a palavra genuína de Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, seu ministério. Mais uma vez eu peço. Vamos fazer a obra do Senhor. Ganhar almas para o seu reino, pois Ele está perto de voltar. Pois a seara está madura e são poucos os ceifeiros. Mas que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero orar pela tua vida, quero orar por você que está aqui.
Deus celestial, Pai de minha alma, nesse momento, Senhor, te apresento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que tiraram um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua palavra e puseram em seu coração um desejo ardente de fazer a tua obra, ganhar almas para o teu reino. Estende as tuas mãos para abençoá-los. Dê força àquelas ovelhas que estavam fracas. Dai forças para que nós venhamos buscar aquelas ovelhas que haviam se perdidos. Venha revigorar as nossas forças, para que a cada dia possamos estar no centro da tua vontade. Abençoe os meus irmãos que estão comentando nessa live. Dai força, ânimo, ousadia, estende as tuas mãos, abençoa o ministério. Usa-os nesses últimos dias e que almas venham se render através da pregação. Faz a tua obra, estende as tuas mãos e abençoa, cura os enfermos. Dê vida àquelas pessoas que estavam destinadas a morrer, que o inimigo já havia programado tirar aquelas vidas. Entra com a vida agora, Senhor. Sopra o fôlego de vida. Dê a eles oportunidades para que eles possam caminhar para a tua casa, para a tua presença. E permaneça conosco, estendendo as tuas mãos, nos guardando, nos fortalecendo a cada dia na tua presença. Nos livra dos pastores que não têm alimentos. E nos dê a tua proteção, para que no dia da tua vinda nós possamos subir contigo e viver em eterna alegria, regozijo nos céus com o Senhor. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, pastor Iranildo Caldas, meu amigo Isaías Miranda, da dupla Isaías e Cleito. Um abraço carinhoso ao irmão Cleito também. Deus abençoe as suas vidas, meu querido. Meu amigo Jorge Moura, grande tecladista e cantor, né? Na pessoa do irmão Jorge, quero mandar um abraço, uma parte do Senhor, a cantora Esté, né? Que é a filha do irmão Jorge Moura. Mandar um abraço para o Rai Dias. Deus abençoe, meu nobre. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. Pastor Rilson de Assis, Deus abençoe. Pastora Francisca, irmão Darlis. E a todos os irmãos jovens, a expansão aí na setorial Canaã Carajás. Deus abençoe. Aos meus irmãos de outros ministérios, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Adventista, Quadrangular, Universal. Você que professa a fé em Cristo, Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente. E se você puder estar conosco, Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoe. Até amanhã. Fui.